Eu me chamo Vinícius Oliveira da Silva, vou estar apresentando o trabalho intitulado Monitoramento Sazonal dos Córregos Gama e Cabeça de Veado, sob orientação da professora doutora Silvia Kelly de Barros Alcanfor. Bom, o Cerrado ele é conhecido como um dos hotspots mundiais no quesito biodiversidade e também por comportar a cabeceira e a maior porção das bacias hidrográficas sul-americanas. Nesse sentido, os sistemas lóticos eles integram uma grande variedade de ecossistemas aquáticos, que são caracterizados por sua alta dinâmica e também complexidade. Bom, nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar as variáveis físicas e químicas da água e do sedimento desses dois córregos, o Gama e o Cabeça de Veado, que estão localizados na área de preservação ambiental Gama Cabeça de Veado, aqui no Distrito Federal. Bom, na parte da metodologia, as coletas elas foram realizadas em 3 pontos, com diferença entre eles de 10 metros, nos períodos de seca, chuva e nas suas respectivas transições, nos anos de 2017 e 2018. As análises de água realizadas em campo foram de oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, turbidez, temperatura e velocidade da água. Bom, na parte do sedimento, o sedimento depois de coletado, ele foi seco, peneirado e então foram feitas análises de pH, uma solução de cloreto de cálcio, matéria orgânica, CTC, que é a capacidade de troca de cátions, e também foi analisado os metais ferro, manganês e alumínio. Na parte de tratamento estatístico, foi utilizada a análise de componentes principais, a PCA, através do software PEST, com um número de observações igual a 6 para o córrego Gama e 8 para o córrego Cabeça de Veado. Bom, nas análises de campo do córrego Gama, a velocidade da água variou de 0,63 a 0,2 metros por segundo, temperatura de 22,13 a 18,33 graus Celsius, o oxigênio dissolvido de 7,73 a 3,81 miligramas por litro, turbidez de 5,16 a 1,56 NTU e a condutividade elétrica de 10,83 a 7 microsiemens. Já no córrego Cabeça de Veado, os parâmetros foram similares. A velocidade variou de 0,27 a 0,13, temperatura de 21,53 a 19,47, oxigênio dissolvido de 8,34 a 4,87 mg por litro, turbidez de 2,3 a 0,62 NTU e a condutividade elétrica de 7,73 a 4,60 microsiemens. Bom, agora para a parte do sedimento do córrego Gama. O sedimento ele se mostrou orgânico e inorgânico, a depender do período analisado. pH ácido, uma CTC que variou de 7,38 a 4,72 centimol de carga por decímetro cúbico, concentrações relativamente baixas de alumínio e manganês e teores elevados de ferro. Aqui no córrego Cabeça de Veado, na maior parte do período, ele apresentou sedimento orgânico com pequenas variações para inorgânico, pontualmente, isso. pH ácido, uma CTC que variou de 7,38 a 3,47 centimol por decímetro cúbico, concentrações relativamente baixas de alumínio e manganês e teores elevados de ferro. Bom, na parte de discussão e conclusão, o córrego Gama, a condutividade elétrica e a temperatura apresentaram baixa relação com oxigênio dissolvido. Esse oxigênio dissolvido ele se mostrou relacionado positivamente com a CTC, com ferro e o manganês, ou seja, aumentou o oxigênio dissolvido, também aumentaram esses parâmetros. O ordenamento, através do gráfico de PCA, indicou uma maior importância das variáveis de precipitação mensal e matéria orgânica na transição seca-chuva e o alumínio no período de seca. E quando comparado dois períodos de seca, as variáveis que se mostraram diferentes foram a CTC, temperatura e oxigênio dissolvido. E na transição seca-chuva, os valores que se mostraram estatisticamente diferentes foram o pH, o oxigênio dissolvido e a turbidez. Para o córrego Cabeça de Veado, ele mostrou uma relação positiva entre condutividade elétrica e temperatura sendo inversas ao oxigênio dissolvido e o manganês, a relação positiva entre alumínio, ferro e matéria orgânica, sendo ambas relacionadas inversamente ao pH, e comparando as variáveis entre os dois períodos de chuva, o manganês se mostrou diferente. Na transição chuva-seca foi o pH, oxigênio dissolvido, matéria orgânica, ferro, manganês e a temperatura. Nos dois períodos de seca não houveram diferenças e na transição seca-chuva apenas a temperatura.
Essas aqui foram algumas das referências utilizadas e obrigado.